já falei aqui no abstrato sobre o que é um roteiro. Eu vou falar agora sobre como eu escrevo um roteiro. Diferentes roteiristas trabalham de maneiras diferentes. A minha história, eu comecei pelo documentário. Eu fiz vários documentários antes de fazer um filme de ficção. Então, os meus primeiros roteiros foram todos baseados em fatos reais. Tropa de Elite 1, por exemplo, que foi o primeiro roteiro que eu escrevi o primeiro roteiro sozinho, depois o Braulio entrou e a gente escreveu várias versões juntos. O crédito sou eu e o Braulio juntos, e esse que é o crédito que tem que ser mesmo, mas esse roteiro, eu fiz uma extensa pesquisa. Eu conversei com alguns dos policiais que estavam no ônibus 174, entendi a diferença do BOP para a polícia convencional, entendi o que é a polícia convencional. Depois que eu fiz uma tese sobre a polícia do Rio de Janeiro e como ela funcionava, eu tive a ideia, isso veio da minha cabeça, que seria legal fazer um filme que nunca ninguém tinha feito antes, porque o cinema brasileiro ele tem uma tradição de cinema de esquerda. O personagem principal do filme de esquerda não é o policial, é o excluído, é o menino de rua, é o fugitivo da ditadura. O policial representa o Estado, não é um personagem do cinema de esquerda. E eu falei, mas eu quero contar, eu já contei a história do que é um criminoso no ônibus 174, de onde que ele vem, como se formam os criminosos. Então eu tive essa ideia, e a ideia veio da minha pesquisa. Eu quero contar o que é ser um policial. E aí eu criei dois tipos de policial. O policial do BOP, que é um policial mais difícil, ou era antigamente, mais difícil de corromper, bem mais violento, etc, etc. E o policial convencional, que é um policial cuja cultura é a cultura da corrupção, né? Então essas ideias vieram da minha pesquisa. A mesma coisa no Tropa 2. No Tropa 2, começou a surgir o fenômeno das milícias. Eu tinha conhecido o Marcelo Freixo no mundo real por conta do meu trabalho no ônibus 174. Na primeira exibição do ônibus 174 foi quando eu conheci o Marcelo e a Marielle. Foi no Odeon e tal. Aí, conhecendo o Marcelo, ele me chamou para a CPI das milícias. Eu comecei a ver a CPI das milícias. E aí, na CPI das milícias, me surgiu uma ideia. O que eu posso fazer para juntar o Marcelo na história do Tropa de Elite e fazer um filme que lida com a novidade que aconteceu na segurança pública do Rio de Janeiro, que é a ascensão das milícias tomando favelas do tráfico, né? E eu também, isso veio de uma coisa pessoal, quando eu fiz o ônibus 174, eu virei um ícone da esquerda. O ônibus 174, como eu disse, conta a história e constrói um personagem que é um personagem de um menino de rua que termina assassinado pela polícia, que é levado à loucura, porque é trancado em cadeias horrorosas, apanha na Candelária, etc, etc. Depois, quando eu fiz o Tropa de Elite, que eu quis fazer, eu até dei o mesmo nome para o personagem, Sandro Nascimento, Capitão Nascimento. Eu achei que as pessoas fossem entender isso, mas não entenderam. Erro meu. Aí o Capitão Nascimento era o inverso do Sandro. Como é que o Rio de Janeiro cria policiais assim que fazem o que a polícia fez com o Sandro? Quando eu contei esse filme, eu virei o ícone da direita. Então a esquerda adorou o ônibus 174 e não gostou do Tropa de Elite. A não ser o Costa Gravas, que gostou e deu um urso de ouro lá pra gente. Ele entendeu de outro jeito. Talvez ele tenha entendido do meu jeito, do jeito que eu e o Braulio quiséssemos que as pessoas entendessem. Mas aqui teve... Então, eu também fiquei com essa cabeça, assim, eu não tenho ideologia, eu não sou nem de esquerda nem de direita, mas o cara lê ideologicamente. O que eu vou fazer no Tropa 2? Eu vou ter o Fraga, que é o Freixo, e o Nascimento. O Fraga casou com a ex-mulher do Nascimento, e para combater as milícias, o Fraga vai precisar do Freixo na CPI, que é aquele final que o Freixo vai lá, mesmo odiando o Fraga, e começa a contar o que é a polícia, começa a dizer que a polícia tem que acabar, que a polícia não pode ser como ela é, e tal. E isso foi tudo uma sacação que veio da minha alma e do meu contato com a experiência. De novo, eu trouxe o cinema da minha experiência. Mais tarde, eu comecei a fazer coisas ficcionais, como Robocop. Escrevi uma parte do Narcos, e, embora eu não seja acreditado, eu escrevi. E escrevi vários roteiros de ficção. Depois disso,
que vem da minha cabeça. Assim, todos eles, nenhum deles eu tirei de livro. É uma coisa que me interessa. Eu acabei de escrever um roteiro sobre AI, mas foi sobre um carro, um táxi, que uma menina pega um táxi e o AI do táxi quer ganhar as estrelas lá do Uber, só que o AI do táxi enlouquece, ele quer fazer a menina feliz e ele nem leva a menina para onde ela quer ir, ele leva a menina para falar com o ex-namorado porque ela ainda é apaixonada com ele, então ele cria uma disruptura na vida dessa menina. Isso é uma coisa totalmente ficcional que eu escrevi, mas sempre vem de mim. Depois que eu tenho uma ideia de fazer um filme, por exemplo, vou falar do Tropa de Elite 2, por exemplo. Eu vou começar a fazer o roteiro do filme. Mas antes de fazer o roteiro, como o meu filme é inspirado na minha pesquisa, eu crio os personagens que representam o assunto do que eu quero falar. Então, por exemplo, no Tropa de Elite 2, a polícia convencional e corrupta é representada pelo Capitão Fábio, que vem do Tropa de Elite 1. O secretário de segurança é o Capitão Nascimento. Ele representa o policial que entendeu que a violência não vai resolver o problema da segurança pública. O Fraga representa um deputado que percebeu que a milícia está acontecendo. E aí, quando eu crio esses diferentes personagens, eu faço, antes de fazer a história, eu faço um grande cartaz em que eu monto a história de cada um desses caras no tempo real. Então, por exemplo, eu começo aqui com a Revolução, com o Nascimento indo encontrar o Fraga quando tem uma cadeia virou. O Berada tomou a cadeia, o seu Jorge é o Berada e tal. E aí, o que aconteceu com o Fraga e com o Nascimento nesse momento? No momento seguinte, onde é que está o Fraga? Onde é que está o governador? Onde é que está o Sandro? Onde é que está o secretário? E eu vou montando a história como se eu estivesse contando a história completa de todos os personagens, que não vai estar no filme. Mas eu entendo o que aconteceu com cada um deles numa hierarquia temporal. Né? Então é quase como se eu tivesse uma matriz. Aqui estão todos os personagens que aconteceu com eles no primeiro momento. No segundo momento aconteceu isso. Quando eu monto isso, aí eu olho para isso e digo assim, o que é importante para esse personagem? E aí eu recorto essa matriz como se fosse uma escultura. Eu vou jogando fora o que eu não vou contar de cada personagem e eu termino com uma estrutura da minha história que lida com a interação desses personagens no tempo. Só depois disso eu vou construir o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. De posse dessa construção, eu começo a pensar as cenas. E quando eu vou pensando as cenas, eu vou fazendo cartelas. E eu vou pegando o primeiro ato e vou preenchendo com as cartelas das cenas. E aí é uma questão criativa. A cena da cadeia, ela podia ser de várias maneiras. Eu comecei com os caras do Comando Vermelho jogando spray nas câmeras, que eu achei que era legal. E entrecortei com a palestra do Fraga, que eu nem sabia quem era, porque não tinha introduzido esse personagem. E aí ele é chamado para ir para a cadeia. Aí cortei para o Nascimento indo para a cadeia, indo para a rebelião, que ele também é chamado. Aí eles encontram lá, você vê que eles se conhecem, mas Fraga, eu não vou fazer isso, mas você não sabe por quê. Aí corta para o Fraga vendo o vídeo daquilo, e aí você vê que o Fraga está com a Maria Ribeiro, com a Rosane, que é a mulher do Nascimento. Aí te dá uma pancada, quem já viu o Tropa 1. Então, isso é um segundo momento para mim. Eu primeiro coloco as cartelas. Depois que eu montei as cartelas, eu começo a escrever. Enquanto eu vou escrevendo, dentro daquela estrutura das cartelas, eu vou tendo ideias e vou mudando as cartelas. Aí eu volto nos meus documentos, volto na primeira coisa que eu fiz e mudo aquela cena. Mudo o que aconteceu com o personagem. Eu vou criando essa interação entre a primeira coisa, o primeiro mapa que eu fiz, o mapa que eu fiz dos atos e as cenas e sequências que eu estou escrevendo. No final do processo, eu tenho um roteiro, eu tenho a estrutura do roteiro e eu tenho um mapa que eu terminei seguindo, que é mais do que o roteiro, que é a história objetiva que aconteceu, que eu transformei em roteiro. Quando eu estou vestindo o chapéu de diretor,
Mesmo no roteiro que eu escrevi ou no roteiro que eu não escrevi, por exemplo, nos 2 primeiros capítulos do Narcos, eu escrevi, mas eu escrevi com o Cris Brancato, eu montei a história e ele que escreveu no papel, né? O que eu faço? A primeira coisa é olhar se o roteiro que o cara escreveu tá bom. Para um roteiro ser bom, algumas regras, aí já como diretor interpretando o roteiro, né? Parte do que o diretor faz é interpretar o roteiro. Se você discorda do que está no roteiro, você tem que brigar no roteiro. Não adianta você ir para o set de filmagem com aquele roteiro e brigar no set, porque aí já era, vai custar uma fortuna. Você tem que brigar com o roteirista no roteiro, botar a sua marca de diretor antes do roteiro virar filmagem, né? Esse processo, eu olho principalmente para uma coisa, e esse é o grande erro de muitos roteiristas brasileiros. As cenas dentro de uma sequência têm que estar conectadas por causa e efeito. Então, por exemplo, eu não posso escrever um filme que a conexão entre as cenas é isso aqui aconteceu, depois essa outra coisa aconteceu, depois essa terceira coisa aconteceu, depois essa quarta coisa aconteceu. Eu boto 4 eventos desconexos na sequência um do outro, eu não tenho um filme. Eu não pego o narrador, o espectador, eu não tenho um foco narrativo, eu não tenho uma relação de causa e efeito. A abertura do Tropa de Elite, por exemplo. O Matias e o Neto estão subindo numa favela. O Fábio vai tomar um tiro. Aí isso faz com que o Neto tenha uma atitude estranha, isso causa o Neto dar um tiro de longe e matar um traficante, que causa que o BOPE seja chamado, que causa a chegada do Nascimento, e aí eu tenho uma sequência. Então, a primeira coisa que eu faço como diretor o meu roteirista entendeu a coisa básica do roteiro, que é a relação entre causa e efeito das cenas que compõem uma sequência. Ele tem um foco narrativo na sequência, né? Uma coisa imagina assim, uma coisa por exemplo, eu comecei um filme e tem um cara e uma mulher transando, e aí toca o telefone. Aí o cara atende o telefone, aí ele escuta alguma coisa, bota o telefone no gancho, a mulher fala, quem era? Não sei. Aí eles se olham de maneira nervosa. Aí corta para outro lugar que tem outro cara que está perto de um telefone pegando uma arma. Eu já entendi que aquele sexo causou algo nesse cara, que provavelmente é o marido traído. E ele pegou uma arma e ele vai matar os outros. Se eu não tiver causa e efeito, eu não consigo dirigir o filme. É fundamental para mim, agora já falando como diretor, que se eu tiver um roteiro estruturado dessa maneira, é isso, então aquilo, não é isso e aquilo. Esse então me diz como filmar. Eu tenho que pegar a primeira cena e eu tenho que contar a história da primeira cena, da cena que eu estou filmando, que me leve, quando eu juntar ela com a segunda cena, me dê essa conexão do então. Eu tenho que construir a conexão causal com a câmera, com os atores. Pro tipo de cinema que eu faço, tá? Meu cinema não é cinema viajandão, eu não faço filme tcheco. Eu faço filme para público, né? Então, eu tenho que ter essa conexão causal. Como o Scorsese tem essa conexão causal, o Kurosawa tem, eles fazem filme artista, mas tem que ter, senão Kagemusha não funciona, por exemplo. Essa conexão causal é essencial para mim. Ela me diz aonde eu vou começar a minha cena e aonde eu vou terminar a minha cena. E aonde eu vou cortar para a cena seguinte. Então eu vou construindo a filmagem das cenas e como eu vou, a locação que eu vou levar, onde que a câmera vai acabar, o ator vai começar a cena de um certo jeito e terminar de outro. E tudo isso para me coadunar causalmente com a próxima cena. Isso para mim é o essencial da minha direção. A minha direção é guiada pela construção dessas conexões causais entre cenas que me dão sequências. Outra coisa que eu vejo como diretor o roteirista está pulando de sequência muito rápido. Se você me conta uma sequência muito rápida e pula para outra sequência muito rápido, o cara não entra na tua história. O cara que está vendo o filme não entra na tua história. Então eu tenho um cuidado como diretor de não deixar de completar a sequência. Para cair eu não posso nunca perder meu espectador. Por exemplo, eu conto a primeira sequência do filme. Aí eu corto para outro lugar, eu posso começar outra história, com outra sequência. Eu estou no começo do filme, estou apresentando os personagens. Mas em algum lugar essas sequências vão ter que se encontrar.
E quando eu filmo a segunda sequência, eu já tenho que pensar em como que ela vai voltar para se amarrar com a primeira sequência. Então, como diretor, para mim o cinema é uma arte narrativa antes de ser uma arte visual. Eu estou pensando na narrativa quando eu dirijo meus atores. Eu estou pensando na narrativa quando eu dirijo a câmera, quando eu monto da onde que vou sair. Eu estou pensando na estrutura que eu falei lá para trás do roteiro. Cena, sequência, ato. Eu estou construindo isso com as imagens. Então, eu dirijo... a minha direção é uma direção voltada para a narrativa que está naquele roteiro. Ela não é voltada para a estética do diretor. Isso vem depois, para mim.